Bom dia, mais uma manhã com Deus, priorizando a palavra de Deus. E nesta manhã do dia 12 de fevereiro, nós vamos meditar de Números, do capítulo 25 ao capítulo 28. E que a paz do Senhor encha o teu coração nesta manhã. Hoje nós vamos ter muitas novidades aqui. Primeiro, que nós vamos ter no capítulo 25 o nosso primeiro censo. Você pensa que isso que o IBGE faz hoje é novidade? Não, já tinha na Bíblia. Próprio Deus criou o censo e ordenou que Moisés fizesse, né? E nós vamos falar disso hoje. Olha quanta novidade. Nós vamos ter também no meio desse censo aqui, um embate que vai virar jurisprudência. Tá pensando? Deus é maravilhoso, não passa nada desapercebido, ele cuida dos mínimos detalhes. E eu vou provar para você hoje. Então, já vou pedir para você se inscrever no canal, já é inscrito? Dá aquele joinha e compartilha com outras pessoas. Eu tenho recebido muitos comentários, até mesmo de pessoas dizendo: eu não imaginava que tinha tantos segredos na Bíblia, coisa que parece que eu nunca tinha lido na minha vida. E olha que eu já li a Bíblia. Pois é, tudo isso nós descobrimos aqui juntos no canal. Compartilhando da palavra todos os dias, nesse momento de descontração, de leveza. Alguns vão priorizando a palavra de Deus no carro, indo para o trabalho. Outros lavando a louça, outros no seu cantinho, no seu devocional de manhã. Outros vão no ônibus com fone de ouvido, priorizando, não importa o horário, como você está fazendo. O importante é que você priorize a palavra de Deus e que você fale para outras pessoas que é possível sim. Muitas pessoas acham que não dá para ler a Bíblia em um ano, que é difícil ler a palavra de Deus. Não, é fácil, é leve, é dinâmico, e todos os dias aprendemos algo novo. E o melhor, ficamos pertinho do Pai, não é? Vamos aprendendo qual é a vontade dele para as nossas vidas. E sem maiores delongas, né? Já compartilhando aqui esse vídeo, vamos falar agora do capítulo 25, que é Moabe corrompe Israel. Aquilo que a gente tanto temia, não é? Olhe bem, enquanto estava acampado em Sitim, os homens de Israel começaram a manter relações sexuais com as mulheres moabitas da região. Essas mulheres os convidavam para o sacrifício dos seus deuses. E o povo participou das festas e adorou aos deuses de Moabe. Dá para acreditar nisso, gente? Pois bem, olha só, assim os israelitas prestaram culto a Baal em Peor, e a ira do Senhor se acendeu sobre o povo, contra o povo, né? E o Senhor disse a Moisés: prenda todos os chefes do povo e execute-os diante do Senhor, em plena luz do dia, para que a sua ira ardente se afaste de Israel. Então Israel ordenou aos juízes de Israel: cada um de vocês executará o homem sob sua autoridade que participaram do culto a Baal em Peor. Deus já tinha deixado muito claro o cuidado que deveria ter a respeito dessas coisas, que eles não deveriam se contaminar com os deuses das nações vizinhas. Pois bem, né? Nem chegaram de vez na terra prometida e já estão cometendo esse pecado. Nesse momento, enquanto todos choravam à entrada da tenda do encontro, um israelita levou para dentro da sua tenda uma mulher midianita. Diante dos olhos de Moisés e de toda a comunidade de Israel. Quando Finéias, filho de Eleazar, neto do sacerdote Arão, viu isso, levantou-se e saiu do meio do povo, pegou uma lança, correu atrás do homem até o interior da sua tenda e atravessou o corpo do homem e da mulher, na altura do estômago, como um só golpe.
Então a praga contra os israelitas cessou. A essa altura, porém, olhe só o número, 24.000 já havia morrido. Gente, isso não é novidade, isso já tinha acontecido. E o povo, você percebe quão o povo se afastava de Deus facilmente. Então o Senhor disse a Moisés: Finéias, filho de Eliezer, neto do sacerdote Arão, afastou a minha ira dos israelitas, ao demonstrar tamanho zelo por mim no meio deles, evitando que eu destruísse os israelitas na ira do meu zelo. Agora diga-lhe que faço com ele a minha aliança especial de paz. Por meio dessa aliança, dou a Finéias e aos seus descendentes o direito de permanecer ao serviço sacerdotal de forma permanente. Pois em seu zelo por mim, seu Deus, ele fez expiação pelo povo de Israel. Olha que atitude desse guerreiro, né? Desse sacerdote, né? Ele era da linhagem, não é? Mas não, ele não era um sacerdote direto. Nós sabemos aqui que era, no caso, Arão, o pai dele, que era Eleazar, né? E Tamar, eram os 3 sacerdotes. Ele estava ali, ó, na linha de sucessão, mas ele já tinha um coração diante de Deus, ele já tinha o zelo pelas coisas de Deus. Que coisa linda, não é? Você vê que está passando de geração em geração. Oh, que nós possamos fazer isso, passarmos de geração nosso amor pelo Senhor, o nosso deleite pela palavra dele, né? Que os nossos filhos, nossos netos também recebam essa herança. Pois aqui nós vamos ver que o homem israelita morto com a mulher midianita se chamava Zinri, que era filho de Safu, chefe de uma das famílias da tribo de Simeão. E a mulher se chamava Cosbi e era filha de Zu, chefe de uma clã midianita. O Senhor disse a Moisés: ataque os midianitas e os destrua, porque eles atacaram vocês, enganando-o com o incidente de Peor. Também por causa de Cosbi, filha do chefe midianita, que foi morta durante a praga, causando no incidente de Peor. Esse é o capítulo 25. Agora, o capítulo 26, nós vamos falar do censo. Olha só, depois que a praga cessou, morreu 24.000. O Senhor disse a Moisés e a Eleazar, filho do sacerdote Arão: realizem um censo em toda a comunidade de Israel, de acordo com as suas famílias. Faça uma lista de todos os homens de 20 anos para cima, aptos para a guerra. Então, lá no início do nosso livro aqui de Números, Deus tinha feito a contagem, não é? Separou todo mundo que era de 20 anos para cima, aptos para a guerra. Agora, depois de morrer tanta gente, com tanto episódio, Deus manda fazer o censo para ver como é que estava, né? Ali o número de guerreiros. Portanto, ali na campina de Moabe, junto ao rio Jordão, do lado oposto de Jericó, Moisés e o sacerdote Eleazar deram as seguintes instruções aos líderes de Israel: faça uma lista de todos os homens de Israel de 20 anos para cima, conforme o Senhor ordenou a Moisés. Esse é o registro dos israelitas que saíram do Egito. Então, aí agora nós vamos começar, né, aqui uma ordem. Nós vamos começar a falar aqui tribo por tribo. E aí você vai ver quantos homens nós temos acima de 20 anos. Começando com a tribo de Ruben. Veja só. Estes foram os das clãs descendentes dos filhos de Ruben, o filho mais velho de Jacó. E aí nós temos que foram da clã de Rubens, que totalizaram 43.730 homens registrados. Uma pausa aqui para te falar.
qual foi o número inicial? Que nós tivemos lá no primeiro capítulo de Números. Sabe quantos eram? 46.500. Agora, nesse novo censo aqui, né? O primeiro, na verdade, porque lá só foi a separação. Sabe quantos nós temos agora? 43.750. Então, já tivemos uma grande baixa aqui. Lembrando que Deus tinha dito que todos aqueles que eram que estavam ali no deserto, todos acima de 20 anos iriam morrer ali no deserto, que não iam herdar a terra prometida. A nova geração herdaria a terra prometida. Então aqui você já está vendo uma diminuição considerável, não é? E aí nós vamos ver que da tribo de Simeão foram aqui 22.200 contados. Sabe quantos eram? 59.300. Foi aqui na clã de Simeão que aconteceu aqui aquele pecado que eles chamam os pecados, o pecado, né, do homem descendente de Pur, que foi morto junto com a mulher midianita, né? Ele era dessa tribo aqui, da tribo de Simeão. Então você viu a baixa que teve de 22.200 ao que era 59.300. Aí você vai olhar para a tribo de Gade. Pois bem, a tribo de Gade, né? Os descendentes aqui, e aí ele vai falar as clãs, que eram as principais famílias, né? Por exemplo, vou citar aqui, da tribo de Gade, nós tínhamos os clãs do Zefonita, do Agita, da Sunita, o clã de Onzinita, que eram de acordo com os antepassados. As clãs de Erita e as clãs de Herodita e de Arelita, né? Então, eram várias famílias, troncos principais, e dela derivavam diversas outras famílias, né? Então, você pode ver que no caso, né, da tribo de Gade, que nós estamos falando agora, foram contados 40.500. Anteriormente, eram 45.600. Vamos para a tribo de Judá. A tribo de Judá foram contados, né, 76.500 e eram 74.600. Então, aqui nós tivemos um pouco de alta e não de baixa, né? Exceção aqui, né? E aí nós vamos ver. Da tribo de Issacar, era 64.300 e anteriormente era 54.400. Então, agora a gente já tá vendo algumas tribos que teve uma alta e não uma baixa, né? Para melhorar um pouco. Da tribo de Zebulon, nós temos agora 60.500 e era 57.400. Da tribo de Manassés, né, que era filho de José, foi tomado por Jacó, nós temos agora 52.700 e anteriormente nós só tínhamos 32.200. Essa tribo cresceu bem, né? Pois bem, e aí nós vamos ver da tribo de Efraim, agora nós temos 32.500. Sabe quanto era? 40.500, de 32 para 40. Uma diferença muito grande de perda aqui nessa tribo, né? Benjamim. A Benjamim, agora nós temos 45.600. Antes era 35.400. Nós vamos ter tribo de Dan, que agora estamos com 64.400. Antigamente era 62.700. Tribo de Asser. A tribo de Asser, nós temos hoje aqui 53.400. Anteriormente era 41.500.
E aí, Naftali, nós tínhamos, hoje, né, aqui na nossa leitura, 45.400. Antes, 53.400. Então, os homens registrados de Israel totalizaram 601.730. Anteriormente, nós tínhamos 60.603.550. Então, vou repetir aqui os números para você ver que mesmo tendo algumas tribos que elevaram o seu número, nós tivemos tribos com uma baixa muito considerável. E no total, nós tivemos bastante perdas, né? Porque agora aqui nós temos homens acima de 20 anos, 601.730. Anteriormente, era 603 mil. Então, ó, 601 para 603, que era o anterior, 603.550. Então, nós tivemos uma grande baixa aqui, né? Então, o Senhor disse a Moisés: divida a terra entre as tribos e distribua a porção da terra de acordo com o número de nomes registrados na lista. Dê mais terra às tribos maiores e menores terras às tribos menores, para o grupo que receba uma herança proporcional ao tamanho da sua população. Então, aqui, nós já começamos aqui a pensar em divisão de território. Eles já estão avançando muito bem, né? Então, nós vamos ver que Deus vai reforçar também a questão dos levitas. Veja só. Este é o registro dos levitas que foram contados de acordo com as suas clãs. Eles não tinham possessão, mas eles eram contados também. Então, o clã dos Gersonitas, por causa de Gerson, né? O clã dos Coatitas, por causa do seu descendente antepassado, que era Coate, e os Merarita, que era de Merari. Então, nós temos aqui, Coate foi antepassado de Arão, e a esposa de Arão se chamava Joquebede. Ela também era descendente de Levi, da tribo de Levi, na terra do Egito. E Arão e Joquebede eram pais de Arão, Moisés e Miriam. E os filhos de Arão foram Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Nadab e Abiú morreram quando trouxeram fogo estranho diante do Senhor. E os homens da clã dos levitas, de 1 mês de idade ou mais, totalizavam 23 mil. Os levitas, porém, não foram incluídos no registro restante dos israelitas, pois não receberam propriedade quando a terra foi dividida. Lembrando que o número deles anterior era 22 mil e agora 23 mil. Então, nós tivemos um acréscimo aqui à questão dos levitas. E aí nós vamos ter um episódio que é as filhas de Zelofeade. É aqui que eu falei que nós vamos ter uma jurisprudência. E eu vou explicar por quê. Jurisprudência é decisões do tribunal que vai virar lei, né? Como se virasse lei. Aqui nós vamos ter um impasse, né? Por quê? Zelofeade era um homem e ele era da clãs dos Manassés e ele morreu e ele só teve filhas. Então, segundo aqui os costumes da época, quem herdava a terra era o filho homem primogênito. No caso de Zelofeade, ele não teve filho homem, ele só teve filha mulher. E aí como é que ficaria? Elas não teriam herança do seu pai? Vai para o tribunal essa questão. E aí nós vamos ler o resultado aqui. Certo dia, Mala, Noá, Ógia, Milca e Tirza. Então, Mala, Noá, Ongla,
Milca e Tirza, né? Então, nós temos aqui as 5 filhas de Zelofiate. Então, fizeram uma petição. Seu pai, ele pertencia a clãs dos Manassés, pois era descendente de Éfer, filho de Gileade. Essas mulheres se apresentaram diante de Moisés, do sacerdote Eleazar, dos filhos da tribo e de toda a comunidade à entrada da tenda do encontro e disseram: o nosso pai morreu no deserto. Não era um dos seguidores de Corá que se rebelaram contra o Senhor, mas ele morreu por causa do seu próprio pecado e ele não teve filhos, porque o nome do nosso pai deveria desaparecer da seu clã, porque ele não teve filhos, homem. Dê-nos uma propriedade entre o restante dos nossos parentes. E Moisés levou o caso ao Senhor. E o Senhor respondeu a Moisés: a reivindicação das filhas de Zelofiate é justa. Dê a elas a porção de terra entre os seus parentes do seu pai, a herança que teria sido entregue aos seus pais. Olha que mulheres, né? Foram à defesa dos seus direitos. E Deus, ele é um Deus justo. Tá? Não é porque Zelofiate não tinha filho homem que ele ia ficar sem herança. E Deus deu herança a essas 5 mulheres. Isso foi uma revolução ali em Israel, porque não era de costume mulher receber herança. Tanto é, quando elas iam casar, eram-lhe dado dotes. Pois é, aqui elas foram ao tribunal, peticionaram. Moisés não se viu com amparato para julgar aquela causa e levou ao próprio Deus. E Deus deu ganho de causa a essas mulheres. Pois bem, e aí nós vamos ver que dê as seguintes instruções ao povo de Israel: se um homem morrer e não deixar filhos, passem a herança às filhas. Se ele também não tiver filhas, transmita a herança aos irmãos dele. Se ele não tiver irmãos, deem herança aos irmãos do pai dele. E se o seu pai não tiver irmão, deem herança ao parente mais próximo do seu clã. Essa é a prescrição definitiva para os israelitas, conforme o Senhor ordenou a Moisés. E você sabia que é com base nisso que nós temos hoje o nosso direito sucessório? Exatamente. Isso virou lei e até hoje isso é válido. Quando você vai observar, né, qual é a linha sucessória quando uma pessoa morre, que vai se fazer um inventário, essa ordem aqui, ó. Que coisa mais linda, não é? Tu sabia disso? Pois bem, me dá vontade às vezes de ficar aqui horas com você, mas vamos continuar, né? Pois bem, e aí, então o Senhor disse a Moisés: suba a um dos montes de Abarim e olhe para a terra que dou ao povo de Israel. Depois de vê-la, você será reunido ao seu povo. Mas igualmente, né, foi com o irmão dele. O irmão dele aconteceu a mesma coisa. Arão subiu ao monte, despiu ele das vestes sacerdotais, passou para o seu filho Eleazar e ele foi recolhido pelo Senhor, né? Ele foi levado para o mundo dos mortos, né? Para encontrar-se com os seus antepassados. Deus vai fazer a mesma coisa agora com Moisés. Chegou o momento. Olha só. Porque você desobedeceu as minhas instruções no deserto de Zim, quando a comunidade se rebelou, você não demonstrou a minha santidade para eles, junto às águas. Essas águas são as de Meribá, em Quedes Barneia, no deserto de Zim. Lembra que Deus pediu para ele tocar a rocha e ele feriu a rocha? E não foi uma vez, não? Pois bem, por conta disso, Deus disse para ele: você não entrará na terra prometida. Eu vou te levar antes. Mas aí Deus pede para ele subir ao monte para ele ver aquilo que o povo ia herdar,
a plenitude, as terras, todo o território que seria possuído pelo povo antes de Deus recolhê-lo. Pois bem, então Moisés disse ao Senhor: Senhor, tu és Deus que dá fôlego a todas as criaturas. Por favor, indica um homem para ser o novo líder da comunidade. Dá a eles alguém que os guie aonde quer que forem e os conduzam para a batalha, para que a comunidade do Senhor não seja como ovelhas sem pastor. Esse é o pedido de Moisés. E vai ser nesse pedido que nós vamos aqui, meditar no nosso versículo do dia. Esse versículo do dia também é gravado aqui, está disponível para você. E ele é um meditar sobre as circunstâncias que cercam aquele texto, mas também uma reflexão para o nosso dia a dia, né? Para o dia de hoje. Então, eu te convido a ter esse momento a mais no seu devocional. E se você, por um acaso, quiser adquirir esse material, eu estou deixando sempre a descrição aqui no vídeo, né? Na descrição do vídeo eu deixo o link para que você possa adquirir esse material. Então, depois disso, né, o Senhor respondeu: convoque Josué, filho de Num, a quem está o meu espírito, e coloque as mãos sobre ele e apresente-os ao sacerdote Eleazar diante de toda a comunidade e encarregue-o publicamente de liderar o povo. Transfira a ele toda a sua autoridade para que toda a comunidade de Israel lhe obedeça. Quando for necessário receber orientação do Senhor, Josué se apresentará diante do sacerdote Eleazar, que usará o Urim perante o Senhor, que determinará a sua vontade. E essa palavra de Eliezer, que Josué e toda a comunidade de Israel decidirão o que devem fazer. Moisés fez o que o Senhor ordenou. E fez, né, apresentou Josué ao sacerdote Eleazar e a toda a comunidade, colocou as mãos sobre ele e o encarregou de liderar o povo exatamente como o Senhor havia ordenado por meio de Moisés, né? E aí ele vai falar sobre as ofertas, relembrar o povo das ofertas diárias, mensais, das ofertas de Páscoa, que nós já falamos, e das ofertas para as festas das colheitas, né? Então, amanhã nós falaremos um pouquinho mais sobre essa questão das ofertas, inclusive sobre a festa das trombetas. Deixa eu orar por você, Senhor, nesta manhã. Colocamos diante de Ti o nosso coração, a nossa vida, tudo que temos e tudo que somos. E queremos Te agradecer, porque a Tua palavra é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe.